Olha o Flu aí, hein, rapaziada. 2-0 pra cima do Al-Ahly. É o seguinte, cara, tem que acreditar no título. Muito provavelmente vai enfrentar, né, na final do Mundial, a equipe do Manchester City e tem que acreditar que pode sim ser campeão. O Fluminense, que já vai para sua terceira final na temporada, né? Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores e, cara, tem que jogar a vida aí nessa final do Mundial e tem que ter a confiança de que pode sim ser campeão. Tem um goleiro, cara, um dos melhores da história do futebol brasileiro, não tenha dúvida disso. O Fábio é monstro, cara. Beleza que o John Kennedy foi fundamental, o time todo do Fluminense conseguiu ali a vitória com seus méritos, mas o Fábio e o Felipe Melo, porra, velho, pra mim foram os dois melhores em campo. Se o Fluminense não saiu no primeiro tempo perdendo o jogo, foi muito graças a esses dois. Então, assim, é um time que tem pegada quando tem que ter, é um time que tem muita técnica, é um time que tem também a sorte do seu lado, né? Um jogo que, pra muitas equipes, cara, pode ter certeza que daria ruim. Pro Fluminense, não, cara. Foi lá, jogo difícil, jogo, porra, travado, consegue ali a vitória e vai extremamente motivado pra essa final. Enfim, nesse vídeo aí eu vou mostrar comentários, né, de torcedores que torcem pra outras equipes, nenhum desses torce pro Fluminense, mas que reconhecem, né? Que tá exaltando aí essa vitória e que tá dizendo sim, que o Fluminense pode sim pensar em conquistar esse título, que o Fluminense tem que entrar em campo aí na final contra o City, de cabeça erguida, acreditando que pode ser campeão. Enfim, assistam aí, tirem suas próprias conclusões e deixem a opinião de vocês nos comentários. O Fluminense precisava superar o dilema do nervosismo da estreia de um Mundial. Encontrou as peças-chave fundamentais a ser o Fluminense que o país e o continente se acostumaram a ver nos últimos meses. O tricolor sabia que o Al-Ahly, multicampeão do Egito e da África, não era de bobeira. A equipe egípcia começou pressionando, criando oportunidades, dando trabalho para a defesa tricolor e para o goleiro Fábio. Apesar do jogo ainda inseguro, o Fluminense dava respostas. Com uma bola na trave de John Arias, a bola não, as duas bolas que carimbaram a trave da equipe egípcia. Porque ao mesmo tempo, o Al-Ahly não se intimidava. Um time entrosado, coordenado, que joga muito há anos e parecia achar as brechas que o Fluminense dava. E nos contragolpes, Felipe Melo, André e principalmente Fábio faziam toda a diferença. O tricolor criava, mas o Al-Ahly criava bem mais. O Fluminense precisava de uma resposta para a segunda etapa. O time já veio diferente para o segundo tempo. Outra atitude, outra maneira de tocar a bola, de agir, de pensar o jogo. E às vezes pouco se pensa, muito se age. Para isso se precisa do gênio. O Fluminense melhorou, mas a genialidade de Marcelo foi fundamental para a caneta, para o pênalti cometido pelo camisa 10 sul-africano, melhor jogador da equipe do Al-Ahly. Pênalti muito bem marcado e muito bem cobrado por John Arias. 1-0 sem chances para El Shenawi, ídolo egípcio que pegou o pênalti de Benzema. E vocês sabem que ainda tinha aquela arma secreta. Esse moleque é brabo, hein? Porra, velho, toda vez que ele entra no segundo tempo cara, é um Deus nos acuda pra defesa do adversário e ele não se omite do jogo, ele vai pra cima, é extremamente decisivo, tá louco. Muito bom de bola esse John Kennedy. John Kennedy já entrou colocando fogo no jogo e germancando na cara do gol, que desperdiçou. Depois de mais algumas defesas do goleiro Fábio importantíssimas, o Fluminense se acostumou com a temperatura do jogo e fez da Arábia Saudita o seu terreno para implementar o dinizismo, muito visto no segundo gol. Não poderia ter esperado a bola sair ou dar um chutão para frente, construção para o lado. A bola foi chegando de pé em pé até Martinelli encontrar John Kennedy, que parece sempre saber aonde o goleiro está, para literalmente driblá-lo com chute e apresentar dessa vez ao mundo a comemoração do urso. Decisivo em todo canto do planeta, como o Fluminense precisava ser. Aos pés de Marcelo, a atitude de Felipe Melo, as mãos de Fábio e a alma de John Kennedy que parece não sentir peso nenhum. Fluminense, que já conhecemos no Brasil e na América do Sul, precisava se apresentar na Arábia Saudita. Está classificado para a final. De trabalho criticado, questionável, contestado, a mais uma final. E dessa vez do Mundial. Depois de conquistar a Libertadores, o Fernando Diniz e os seus Coringas chegam em mais uma final muito importante, talvez a mais importante da história do Fluminense. Se vai enfrentar o Manchester City ou não, a história é outra. O importante é que o trabalho merece sim todos os aplausos e agora vai representar a nação brasileira na final da competição. O Fluminense está na final do Mundial de
Clubes, meus amigos. Depois de vencer por 2-0 o Al Ahly do Egito, o Fluminense vai enfrentar o vencedor de Manchester City e Urawa Red do Japão. Obviamente vai ser o Manchester City, acho que assim é praticamente impossível que não seja o Manchester City. Então a gente vai ter o confronto entre Fluminense e Manchester City na final. O confronto que a gente já esperava, né, que aconteceria, que o Fluminense passaria na semifinal, mesmo que fosse jogando com o Al-Ittihad, seja com o Al Ahly, seja com o time da Nova Zelândia lá. O Fluminense era muito favorito contra todos eles. O Fluminense tem um time muito bem treinado, é um time coeso, é um time de um treinador que soube explorar bem cada uma das qualidades e das fraquezas dos seus jogadores, e por isso foi campeão da Libertadores e por isso está na final do Mundial. Confronto, cara, que eu tava esperando muito, mas muito. Fernando Diniz contra Guardiola, cara. O Guardiola brasileiro contra Fernando Diniz catalão. Meu Deus do céu, que jogo que vai ser. Eu realmente acho que vai dar mais jogo do que muita gente imagina. Tem muita gente achando que o Manchester City vai passar o carro, vai ser uma goleada. Eu acho que não, eu acho que vai dar jogo, até porque esse time do Fluminense está bem treinado. É um time que não costuma tomar goleada, e eu me surpreenderia muito se o Fluminense perdesse com muita facilidade. Eu acho que vai dar jogo. Creio que o Manchester City ainda é muito favorito ao título, mas que vai dar jogo, vai dar, meus amigos. Fluminense está na decisão do Mundial de Clubes. Misericórdia. Fluminense despacha o Al Ahly. Flamenguista tendo que falar bem do Fluminense deve ser embaçado, cara. Porque hoje a maior rivalidade no futebol carioca, sem dúvidas, é Fla-Flu de forma incontestável. Que fez até mesmo um bom jogo, né? Mas as melhores oportunidades foram do Fluminense. Colocou 2 bolas na trave com o John Arias. E aí, né, com aquele lance impecável de Marcelo, que deu origem ao pênalti, né? E aí saiu o gol de John Arias, o primeiro gol. E o segundo gol, mano, foi desse moleque que é predestinado. Tanto na Libertadores quanto agora no Mundial, os gols mais decisivos, né, que deu origem às vitórias do Fluminense para classificar-se, foi nos pés de John Kennedy. Fluminense agora aguarda o seu adversário, que vai sair no jogo de amanhã, terça-feira, entre Manchester City e Urawa. A final vai acontecer entre Fluminense ou Manchester City ou Urawa. Cara, futebol é incrível, pode acontecer coisas bizarras. Fluminense pode pegar Urawa nesta final. Quem disse que não pode acontecer? Fluminense pode ganhar o Manchester City na final. Manchester City pode golear o Fluminense na final. Ou seja, mano, tudo pode acontecer. Isso é futebol. Tudo aconteceu de possível e impossível nesse ano de 2023. A verdade é que no começo do ano todo mundo falava: o Fluminense não passa das oitavas da Libertadores, o Fluminense não passa das quartas, não passa da semi, na final não ganha do Boca, foi campeão contra o Boca Juniors da Libertadores. E aí todo mundo falava: o Fluminense não passa do time de Benzema. O time de Benzema é eliminado para o Al Ahly. Aí falaram: mas esse Al Ahly é bom, tirou o time de Benzema, o Fluminense não aguenta. 2-0 para o Fluminense, que fez uma boa partida. E agora, principalmente no segundo tempo. E agora tem o Manchester City pela frente. Eu prefiro não falar que o Fluminense não aguenta o City. O Manchester City muito favorito contra o Fluminense. Muito favorito. Acho que até o torcedor do Fluminense mais apaixonado vai concordar com o que eu estou falando. Porém, não dá mais para duvidar do Fluminense nessa temporada de 2023. Duvidamos de viradas que o Fluminense fez. Duvidamos do Fluminense, não passa das oitavas, das quartas, da semi. Mas na final perde pro Boca Juniors. Não dá mais para duvidar do Fluminense nessa temporada. O Fluminense é finalista do Mundial de Clubes e tudo pode acontecer. O Fluminense tá na final do Mundial, porra! Eu já digo aqui, pode vir City. Ô Manchester City, pode esperar que sua hora... Brincadeira, que eu não vou zicar o Fluminense aqui. E nem cantem essas músicas nos comentários para não zicar o Flu. Antes de falar sobre essa partida, vocês já sabem, né? O Fluminense fez o Al Ahly de... Já comente e compartilhe. Já vou entrar na Pixbet e fazer minha fezinha no Fluminense. Deixa lá teu palpite e quem tu acha que vai ser campeão. O Al Ahly foi um adversário de extrema dificuldade. Temos que lembrar que o Al Ahly eliminou o Al-Ittihad, time de Benzema, Kanté e Fabinho. No primeiro tempo eu me arrisco a dizer que o Al Ahly foi um pouco superior,
Mas o segundo tempo do Fluminense, meus amigos, mostrou como é o time treinado por Diniz. Conseguiu manter uns 70% de posse de bola, perdeu grandes chances, a partida poderia ter sido mais de 2-0. Mas o Fluminense hoje convenceu, jogou bem e tá preparado sim contra o City. E City pode esperar. Mano, o John Kennedy é top 10 jogadores mais decisivos e iluminados da história do futebol brasileiro. Eu tenho a plena certeza disso. Cara, eu olhei ele entrando, final do segundo tempo, eu falei assim, ele vai fazer o segundo gol. Ele vai fazer o segundo gol. Cara, parece... Eu acho que a palavra predestinado está realmente escrito para o John Kennedy. Para quem não tá acompanhando o jogo do Al-Ahly e do Fluminense, o John Kennedy faz o segundo gol. Tava 1-0 para o Fluminense. Tava ganho, mas tava aquela tensão de tipo, cara, qualquer erro aqui, a gente perde essa classificação para final. O John Kennedy foi lá e fez o segundo gol. Ele decidiu, se eu não me engano, quartas de finais da Libertadores, semifinal de Libertadores, final de Libertadores e semifinal de Mundial. Só falta ele fazer o gol do título contra o Manchester City. Só falta. Mas ó, bela história do John Kennedy. Top demais. Vamos ver como é que vai ser feito. Rapaziada, tá aí a opinião de torcedores de outras equipes, né? Reconhecendo, exaltando aí o Fluminense, que, porra, é a terceira final da temporada, né? Final do Campeonato Carioca, foi lá campeão, Libertadores campeão. E no Mundial, cara, é difícil. É difícil imaginar que, pô, vai ser contra o City, né? O City não vai perder pro Urawa Reds. Mas, mesmo assim, coisas do futebol, cara, de repente o Fluminense, ele pode sim ser campeão contra o City, por que não? Já vimos acontecendo coisas semelhantes. Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários, tamo junto, um abraço a todos.